E aí, bom ou não? Eu sou o Tom Dimas Torres e que massa ter você aqui. Afinal, hoje eu estou lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e eu estou no quinto episódio. Faça o outro dizer sim imediatamente. Eu quero dar uma introdução a respeito sobre a minha leitura. É a primeira vez que eu gravo enquanto eu estou lendo. Portanto, eu não sou um leitor profissional de livros. A verdade é que eu odeio ler livros. Tom, mas por que que você odeia ler livros e você está lendo livros? Porque por mais que eu odeio, eu preciso ler para me tornar menos burro. Então, todas as manhãs quando eu acordo, eu leio livros que vão enriquecer o meu entendimento, me dando mais poder de interpretar, fortalecendo o meu cérebro. Nosso cérebro, ele é um músculo, nós precisamos fortalecer ele, certo? Então, eu convido você a estar comigo nesses episódios a qual eu leio, faço a minha interpretação com base aquilo que eu entendi e acredito eu que pode servir de algum modo para você também. Eu já estou na metade do livro, né? Eu faço muitas e muitas anotações. Enfim, vamos lá. Enquanto eu estou lendo, eu estou fazendo um cardio aqui. Tem uma bike aqui. Beleza? Bora. Ai, eu esqueci de falar. O porquê que eu estou fazendo isso pela manhã. Eu percebi que se eu, Tom Dimas, ler somente com o pensamento, eu não absorvo aquilo que eu estou lendo. Eu preciso ler falando em voz alta. Eu preciso estar em um local silencioso. Então eu venho aqui para o meu estúdio gravar. Ou então eu venho aqui para o meu estúdio ler. E eu uni o útil com o agradável. Eu estou produzindo conteúdo, estou fazendo cardio e estou lendo, vou juntar tudo isso aqui e vou compartilhar na internet. Pode servir para alguma pessoa, entendeu? No mundo onde as pessoas estão se esforçando para se tornar menos intelectualmente, quando você faz o mínimo de esforço para se tornar menos burro, você com certeza atinge muito mais daquilo com que você deseja. Tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Episódio 5. Faça o outro dizer sim imediatamente do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando for conversar com as pessoas, não comece falando sobre as divergências sobre você. Comece enfatizando e continue a enfatizar seus pontos de vista em comum. Se possível, enfatize que todos estão se esforçando para alcançar o mesmo objetivo e que a única diferença é o método, não o propósito. Faça com que o outro diga sim no princípio. Se possível, evite que ele diga não. Segundo o professor Henry, uma resposta negativa é a mais difícil barreira a se transpor. Quando diz não, todo o orgulho da sua personalidade exige que você mantenha a consistência. Depois, talvez você perceba que o não foi uma resposta infeliz, mas esse é o preço a se pagar para manter o orgulho. Quando se diz não, é preciso se manter firme. Por isso, é fundamental iniciar a conversa numa direção afirmativa. Um negociador habilidoso consegue uma série de respostas afirmativas no início, desencadeando no outro o processo psicológico de seguir na direção afirmativa. É como dar uma tacada numa bola de bilhar em movimento. Vai precisar de alguma força para desviá-la de leve. Mas essa força terá que ser muito maior para mandá-la na direção oposta. Nesses casos, os padrões psicológicos estão bastante claros. Quando alguém diz não, está fazendo bem mais do que. Quando alguém diz não, está fazendo bem mais do que pronunciar uma palavra de três letras. Todo o organismo, o sistema endócrino, nervoso, muscular, se une para rejeitar o que é proposto. A pessoa se retrai e às vezes essa reação é visível. Em suma, o sistema neuromuscular se opõe em guardar contra a aceitação. Quando ocorre o contrário e a pessoa diz sim, não ocorre retração.
Isso é verdade. Por incrível que pareça, quando nós nos colocamos em uma situação a qual dizemos não para alguém, é incrível como o semblante daquela pessoa muda. É incrível como o ambiente muda, a energia muda. Já passei por situações assim que basicamente eu senti que perdi uma amizade. Eu achava que tinha aquela amizade simplesmente por dizer um não. E é poderosíssimo. Vamos voltar. O organismo adota uma postura aberta, de aceitação de seguir em frente. E por isso que quando mais respostas positivas você conseguir induzir no início da conversa, mais provável será o seu sucesso. Empreender a atenção do interlocutor para sua proposta principal. A técnica para obter essa reação é bem simples, mas muito negligenciada. Parece que as pessoas se sentem importantes ao divergir das outras logo no começo da conversa. Cara, isso aqui, isso me lembra uma pessoa que todas as vezes quando eu vou colocar o meu ponto de vista, essa pessoa tem um ponto de vista negativo. Só que ela tem um ponto de vista negativo que é como se fosse uma afronta. É sempre uma afronta, entendeu? E eu me sinto muito mal com isso. Eu tenho que rever se eu também tenho esses comportamentos de afrontar alguém através do meu ponto de vista. Ou eu sei que eu tenho um comportamento de dizer não muito duro. Então talvez eu consiga dizer, aqui tá, faça o outro dizer sim imediatamente. É, no caso, eu preciso fazer com que as pessoas que eu vou conquistar diga sim para mim imediatamente. Com isso, eu também consigo desenvolver a minha habilidade de também me comunicar, de forma que eu consiga transparecer mais clareza sobre o meu próprio não e até mesmo sobre o meu próprio sim. Muito bom. Vamos voltar aqui. Onde é que eu estava, meu pai? Aprender. Doutor? Tá. A técnica para obter esta reação é bem simples, mas muito negligenciada. Parece que as pessoas se sentem importantes ao divergir das outras logo no começo da conversa. Se você fizer um aluno, um cliente, um filho ou um cônjuge dizer não no início da conversa, precisará ter muita sabedoria e contar com a paciência dos anjos para transformar a negativa em afirmativa. O uso dessa técnica do sim ajudou James Eberson, caixa do Greenwich, em Nova York, a conquistar um novo cliente que poderia ter procurado a concorrência. Ele contou a história para uma das minhas turmas. Um homem entrou na agência e pediu para abrir uma conta. Entreguei a ele um formulário padrão para preencher. Algumas das perguntas ele respondeu sem problema, mas outras simplesmente se recusou a responder. Antes de começar a estudar relacionamento humano, eu teria informado ao corretista que, caso se recusasse a dar as informações, o banco, caso se recusasse a dar as informações ao banco, teríamos que recusar a abertura da conta. Ele parecia um pouco constrangido ao contar a história. Sinto vergonha de dizer que adorava dar ultimatos desse tipo. Eu queria mostrar quem mandava, que ninguém podia menosprezar o regimento do banco. Mas essa postura não faria aquele homem que tivesse acabado de entrar na agência para se tornar nosso cliente se sentir acolhido e importante. Naquela manhã, resolvi usar do bom senso e não falei sobre o que o banco queria, e sim sobre o que o cliente queria. Cara, isso aqui é importante. Eu sempre falo. Eu vou até anotar aqui, ó, para reforçar a minha filosofia. Ah, aqui, ó. Aqui disse sim, estava determinado a fazer com que ele assistisse desde o começo, por acordei disso, a informação estava aberta. Aqui, cadê onde é que eu estava? Naquela manhã, usa de bom senso. Perfeito. E eu vou comentar sobre isso daqui, tá? Eu não falei sobre o que o banco queria, mas sim sobre o que o cliente queria.
Eu sempre falo que no universo do mundo dos negócios existem dois mundos. Existe o mundo real e existe o mundo ideal. O mundo real não, o mundo ideal é aquilo que você gostaria que as coisas fosse conforme você impõe. O mundo gira em torno das suas necessidades. E o mundo real é como as coisas acontecem com base no ponto de vista do cliente, da pessoa que precisa do teu produto. Então, nós que vamos vender algo, nós precisamos eh, deixar o ego de lado e buscar comunicar no mundo real do cliente, tá? Sem querer empurrar para ele aquilo que é ideal para nós. Porque depois que a gente entra na realidade do cliente, a gente consegue moldar ele dentro da nossa realidade. Isso é muito bom. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. Tá, novamente. Naquela manhã resolvi usar de bom senso e não falei sobre o que o banco queria, e sim sobre o que o cliente queria. Isso é muito importante. Eu estava determinado a fazer com que ele dissesse sim desde o começo. Por isso, concordei com ele. Disse que as informações que ele estava se recusando a dar não eram fundamentais. Então tivemos o seguinte diálogo. Mas imagine um dia o senhor morra e o seu dinheiro esteja neste banco. Não gostaria que o montante fosse transferido para os seus herdeiros? As pessoas que têm esse direito de acordo com a lei. Parando aqui para dar uma observação. Primeiro ponto que eu percebi aqui: como convencer alguém que está disposto a dizer não para você a dizer sim. Iniciar contando uma história. A arte de você entender sobre storytelling. Cara, é muito importante isso, porque não tem nada melhor do que você convencer uma pessoa, em vez de você confrontar ele e dizer aquilo na lata, você traz uma fábula, você conta uma pequena história, como o gerente fez aqui, ó. Imagina que um dia o senhor morra e o seu dinheiro esteja neste banco. Não gostaria que o montante fosse transferido para seus herdeiros? As pessoas que têm esse direito, eles não iriam gostar? Ou seja, entrei na cabeça da pessoa que estava disposta a dizer não. Para conquistar o terreno, ele vai dizer sim. Vamos lá. Ele respondeu que sim. Então sugeri. Não acha que. Cara, olha só que massa. Ah, peguei outra aqui, ó. Não acha que seria uma boa ideia nos dar o nome dos seus herdeiros para que, no caso da morte, possamos cumprir sua vontade rapidamente e sem chance de erro? Ele prontamente concordou. Duas coisas aqui que é muito importante para que a gente consiga extrair o máximo do nosso cliente. Primeiro, contar uma história dentro da realidade dele, fazendo com que ele consiga imaginar, vivendo aquilo dali, que quando eu falo vivendo aquilo dali, é referente à tomada de decisão, sim ou não. E outra coisa, fazer perguntas. Nós vemos aqui duas perguntas que esse gerente fez para esse suposto senhor que queria abrir a conta no banco. E o legal é que as perguntas não são perguntas curtas, são perguntas longas, enfatizando uma história. Legal. Olha só, Eberson sorriu e continuou. O rapaz ficou mais tranquilo e mudou de postura quando percebeu que não estávamos pedindo as informações para o nosso interesse, e sim para o bem dele. Quando saiu do banco, não só tinha me fornecido todas as informações, como também havia aberto, por sugestão minha, uma conta fiduciária, colocando a mãe como beneficiária, e respondeu de bom grado a todas as perguntas sobre ela. Percebi que, ao fazê-lo dizer sim, desde o primeiro momento ele esqueceu o que estava em jogo e ficou feliz por fazer tudo o que sugeri. Muito bom isso aqui, cara. Meu Deus do céu. Ah, aprende aí, Tom. Aprende, viu? É uma pena lamentar aos anos de fracasso e frustração nascidos tantas vezes do não, quando o sim estava tão perto. Ó, presta atenção. Muitas vezes a gente consegue extrair o sim de um não. Só que a nossa arrogância, o nosso ego é tão grande que impede a gente chegar até o sim por não fazer perguntas que entrem dentro da realidade do nosso cliente, por não criar situações que façam com que o cliente imagine o benefício
que a nossa questão tem para a vida dele. Ó, já tô pegando as chaves aqui. Ahn, é uma pena lamentar aos anos de fracasso e frustração nascidos tantas vezes do não, quando o sim estava tão perto. Na minha área de descobertura havia um homem. Opa, desculpa. Na minha área de cobertura havia um homem que a empresa estava ansiosa para ter como cliente. Disse Joseph Ellison, vendedor de Westinghouse. Meu antecessor o visitaria durante 10 anos, mas não tinha conseguido fechar nenhum negócio. Quando fui designado para aquela área, fiz visitas a ele durante 3 anos, mas também não consegui nenhum pedido. Por fim, depois de 13 anos de conversa do vendedor, telefonemas e visitas, conseguimos vender alguns motores para ele. Se funcionasse bem, ele faria um segundo pedido, dessa vez de algumas centenas de peças. Pelo menos essa era a minha expectativa. Alisson estava tenso. Eu sabia que os motores eram ótimos, continuou. Por isso, fiz uma visita à empresa deles 3 semanas depois da primeira venda. Massa. Eu ia dar uma observação aqui através dessa parte aqui, mas eu vou dar uma continuidade. Eu estava animado, mas tinha, mas a minha animação não durou muito tempo. O engenheiro-chefe me cumprimentou e me deu uma notícia estarrecedora. Alisson, não posso comprar os motores de vocês. Perguntei por que ele respondeu que era. Perguntei por que e ele respondeu que era porque era porque esquentavam demais. Não consigo pôr as mãos neles, argumentou. Eu sabia que não adiantaria discutir. Tinha tentado essa tática por muito tempo. Então tentei obter um sim dizendo: Pois bem, Sr. Smith, concordo 100% com o senhor. Se os motores estão esquentando demais, o senhor não deve comprar mais nenhum. Deve haver motores que não esquentam mais do que padrões estabelecidos pela Associação Nacional de Produtos Elétricos, não é? Ele concordou. Eu havia recebido o meu primeiro sim. Olha lá, percebeu? Ele fez uma pergunta longa com base à realidade do cliente, trazendo informações que o próprio cliente já conhece. Expliquei ainda que as regras da associação dizem que um motor projetado adequadamente podia ter uma temperatura até de 32 graus superior à temperatura ambiente. Ele concordou e continuei o raciocínio, mas meus motores esquentam bem mais que isso. Ponto. Ele concordou e continuei o raciocínio, mas seus motores esquentam bem mais que isso. Em vez de discutir com ele, apenas perguntei outra pergunta. Acho que a chave principal para você tirar um sim de uma pessoa está com relação a perguntas. Eu peguei isso a tempo, muito bom. Qual é a temperatura na casa de máquinas? Ele disse que era algo em torno de 34 graus. Muito bem. Se a casa de máquinas tem uma temperatura de 34 graus, você acrescenta 32 graus, o total de 66 graus. O senhor não queimaria a mão se abrisse uma torneira e a água jorrasse a 66 graus? Aleguei. Sim, respondeu ele novamente. Pois bem, será que não é melhor deixar as mãos longe dos motores? Sim, acho que tem razão. Alison sorriu ao relembrar o desfecho da história. Continuamos. A con... eu falei continuamos e aqui no livro tá. Continuamos a conversa por algum tempo. Por fim, ele chamou o secretário e fez uma lista de encomendas no valor de US$ 35.000 para o mês seguinte. Levei anos e perdi milhares de dólares em negócios antes de finalmente aprender que não vale a pena entrar em discussões e que é bem mais provável e mais interessante olhar as coisas no ponto de vista do outro e tentar fazer com que a pessoa diga sim.
Ed Snow, instrutor, não sei falar inglês, gente, pelo amor de Deus. Vou falar assim, vou falar só o começo do nome, tá? Ed Snow, ele é instrutor lá na Califórnia. Se tornou um bom cliente de uma loja só porque o proprietário fez com que ele dissesse sim. Ed tinha se interessado pela caça ao arco e flecha e havia gastado uma soma considerável em equipamentos e materiais de uma loja local. Quando seu irmão foi visitá-lo, Ed quis alugar um arco da mesma loja. O vendedor disse que a loja não alugava. Por isso, Ed telefonou para outro estabelecimento especializado. Ele descreveu o que aconteceu a seguir. Um homem muito simpático atendeu o telefone. Perguntei se ele alugava o equipamento e a resposta dele foi oposta à que recebi na primeira loja. Ele mesmo disse que lamentava, mas que havia interrompido o aluguel de arco por não terem mais condições de arcar com as despesas. Mas, em seguida, ele perguntou se eu havia alugado o equipamento com eles no passado. Respondi que sim, havia muitos anos. Ele me fez lembrar que eu havia pagado uns 25 ou 30 dólares de aluguel. E eu disse sim, de novo. Depois ele perguntou se eu gostava de poupar dinheiro. Obviamente, sim. Lembra? Acho que a questão principal está com base nas perguntas. Ed se empolgava cada vez mais ao contar. Ao ouvir isto, ele me explicou que sua loja vendia conjuntos de arco com todos os equipamentos necessários por 34 dólares e 95. Ou seja, eu poderia comprar um conjunto completo por apenas 4,95 dólares, que se alugasse, por fim, que se alugasse. Por fim, ele me explicou que por isso havia parado de alugar o equipamento e me perguntou se parecia uma decisão razoável. Minha resposta era sim. Me levou a adquirir o conjunto. Olha só, o cara estava querendo alugar um equipamento de arco e flecha, ligou para uma loja, o cara disse que não alugava, ligou para uma outra loja, o cara fez a cabeça dele, em vez dele querer alugar um equipamento para o irmão dele, ele comprou o equipamento. Porque isso é muito mais na vantagem, e realmente faz muito sentido. Que massa, cara. Ah, por fim, ele me explicou que, por isso, havia parado de alugar os equipamentos e perguntou se me parecia uma decisão razoável. Minha resposta foi sim. Me levou a adquirir o conjunto. Quando fui pegar a minha compra, adquiri vários outros itens na loja e desde então me tornei um cliente fiel. É isso. Sócrates, o Tavão de Atenas, foi um dos maiores filósofos que o mundo conheceu. Realizou um feito que poucas pessoas em toda a história foi capaz de alcançar. Mudou radicalmente o curso do pensamento humano. E hoje, 25 séculos depois da sua morte, ele é respeitado e considerado uma das maiores e mais pessoas. Ele é considerado uma das pessoas mais persuasivas e influentes neste mundo tão competitivo. Ele dizia às pessoas que elas estavam erradas? Não. Sócrates fazia isso. Voltar aqui. Ele dizia que as pessoas estavam erradas? Não. Sócrates não fazia isso. Era astuto demais para cometer um erro como esse. Toda a sua técnica hoje, chamada de método socrático, se baseava em obter um sim como resposta. Ele fazia perguntas como as quais os oponentes teriam que concordar. É o que eu falei no começo do livro, cara. Eu acho que eu sou Sócrates. Para, Tocha, você já tá ficando maluco aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá. Toda a sua técnica, hoje chamada de método socrático, se baseava em obter um sim como resposta. Ele fazia perguntas como as quais o oponente teria que concordar, e tinha um sim após o outro, até alcançar um número suficiente de respostas positivas. Fazia perguntas insensamente
meu Senhor Jesus, fazia perguntas incessantemente até que, por fim, quase sem perceber, os seus oponentes se pegavam, chegando na conclusão que teriam rejeitado muito antes. A próxima vez nos A próxima vez que nos sentirmos tentados a dizer que alguém está errado, vamos nos lembrar de Sócrates, velho e descalço. Oxe, não entendi. A próxima vez que nos sentirmos, a próxima vez que nos sentirmos tentados a dizer que alguém está errado, vamos nos lembrar de Sócrates, velho e descalço, e fazer algumas perguntas delicadas. Uma pergunta que terá uma resposta sim. Os chineses passaram 5 anos estudando a natureza humana e acumularam muita perspicácia. Eles têm um provérbio carregado de sabedoria. Aquele que anda com cuidado vai longe. Muito bom! Princípio 5: faça com que o outro diga sim imediatamente. O que eu aprendi aqui nesse princípio? Depois, quando eu parar aqui o meu cardio, eu sempre faço uma anotação, ó. Eu sempre faço uma anotaçãozinha, não vou fazer aqui na aula aqui. Ó, você pode ver que tem esse episódio aqui que eu fiz a anotação. Aí eu tenho um canetão aqui que eu risco tudo certinho. É isso, então eu sugiro que você faça isso também, quando você estiver lendo. Muito bom. Então, o que que eu, Tom Dimas, tive de aprendizado hoje nesse princípio 5 aqui? Nós precisamos baixar a bola quando queremos tirar um sim do nosso cliente. Não somente do nosso cliente, mas daquela pessoa que a gente quer conquistar. Às vezes pode ser o nosso cônjuge, amigo, familiar. A, a, a gente vai conquistar, a gente vai criar uma situação para fazer com que ele aceite a nossa opinião, aceite a nossa questão, trazendo o quê? Perguntas delicadas que entre dentro da realidade dele e fazendo analogias, como aconteceu com o vendedor ali. Isso é muito massa, por quê? Porque eu sempre falo, para nós que vendemos produtos na internet, um princípio muito, mas muito, mas muito interessante que se aplica para qualquer coisa é, é você levar em consideração os dois mundos, que é o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é aquilo que você tem presumido na sua cabeça. Você quer que a banda toque daquele jeito. Só que se você vende algo, você não pode pensar assim. Primeiro você pensa no mundo real do seu cliente. Eu falei mundo real ou mundo ideal? Eu tenho dificuldade em seguir com uma linha de raciocínio longa com os meus pensamentos aqui, porque eles ficam variando, sacou? É por isso que eu produzo conteúdo para sempre continuar fortalecendo o meu cérebro. Então, deixa eu voltar. Para nós que vendemos na internet, vendemos nossos produtos e serviços, seja fora ou dentro da internet, a gente precisa entender que nós temos na nossa cabeça o nosso mundo ideal, aquilo que nós queremos que as coisas aconteçam segundo as nossas vontades. E existe o mundo real. O mundo real é como a banda toca segundo o nosso cliente, o que ele quer, os desejos dele, o preço que cabe no bolso dele, a entrega que ele realmente deseja. E nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos nos comunicar com o mundo real do nosso cliente para fazer com que ele diga sim para o nosso mundo ideal, entendeu? Então a gente vai meio que conquistando espaço. Que massa, cara. Que gostoso. Muito obrigado, meu Deus. Hoje eu me tornei uma pessoa menos burra e isso muda tudo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui, clique no gostei. Isso é muito importante para mim. Se você gostou desse, desse formato aqui, quero dizer mais uma vez, uma observação. Por que que eu leio pela manhã desse jeito? Porque eu acordo com a voz aveludada. Eu queria que a minha voz fosse desse jeito aqui no decorrer do dia. Mas agora eu tô gravando esse vídeo, deve ser umas. Eu acordei, era 6h40, agora deve ser umas 7h30, que eu fiz algumas coisinhas. Ainda tô com essa voz. Quando é meio-dia eu tô com voz de menino de 13 anos de idade.
Mas é isso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo episódio. Clica no gostei. Deixa um comentário, seu feedback. Deixa eu entender se você teve a mesma percepção que a minha. Ou se você teve uma percepção contrária à minha, compartilha aí também, tá? E se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal para que amanhã você consiga ser notificado por mais conteúdos enriquecedores. Se você quer criar um negócio altamente lucrativo através da internet, que venda 100% no automático, a qual você consiga atingir liberdade de tempo, que você consiga vender o seu conhecimento através da internet, igual eu faço, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Chama no WhatsApp. Lá você vai falar comigo ou com alguém do meu time. Nós vamos apresentar para você o nosso programa de ensino para você simplesmente se capacitar e, em vez de viver no futuro, viver no presente, porque só o agora importa. Lembre-se que o dinheiro é uma fonte de bênçãos. Você é abençoado. Tudo que você coloca às suas mãos prospera. Tudo que você começa, termina. Será um prazer muito grande ser o seu mentor. Tamo junto e fui!